Igreja, paz do Senhor mais uma vez, glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira alegria. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter alegria no coração? Existe uma verdadeira alegria. Existe alegria do mundo? Existe. Mas a verdadeira alegria só pode vir do Pai. Nós vamos ler o texto. A igreja acompanha 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A igreja pode tomar assento. Então, a advertência da palavra de Deus na carta de João, na primeira carta de João, é para que os servos de Deus não amem o mundo. Eles não tenham amor pelas coisas do mundo. O nosso amor deve ser primeiro para com Deus, depois para com o próximo. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. O nosso amor ele tem que ter um objetivo, tem que ter uma direção. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quando fala mundo, se fala de um sistema aqui, né, das coisas materiais, aqui ele vai falar também da cobiça. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, irmãos, se a pessoa direciona o seu amor ao mundo, ou o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. É sério isso. Então, aonde estiver o nosso amor, Deus vai corresponder. Se o nosso amor estiver nele, ele vai corresponder com o seu amor. Mas se o nosso amor estiver direcionado de forma errada, o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. O amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o que há no mundo, o apóstolo João está dizendo aqui, a cobiça dos olhos, aquilo que os olhos desejam, o desejo dos olhos. A cobiça da carne, os desejos materiais, os 5 sentidos da vida, né? A visão, o olfato, o paladar, o toque, as coisas materiais. A soberba da vida, porque aqueles que estão no mundo sem Cristo, eles são soberbos. Porque todo convertido, se a gente for para o Salmo 51, quando o salmista escreve ali, arrependido do pecado que cometeu, nós vemos um homem quebrantado, humilde e submisso a Deus. Não há verdadeira conversão sem quebrantamento, humildade e submissão a Deus. Aqueles que têm a soberba da vida, que não está em Cristo Jesus e não está no Senhor, e o seu amor não está direcionado a Deus, ele é soberbo. Ele olha por cima, acha que está acima dos outros, acha que é melhor do que os outros. Ele sempre olha por cima, soberbamente. Então o amor do Pai não está nele. A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo tem um pensamento, um padrão. E é do mundo. E nós sabemos que quem coloca isso no mundo, essa soberba, esses desejos, é o inimigo, é o diabo, é Satanás. Ele que dirige esse mundo. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno.
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, é verdade. O mundo e a cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas do mundo vão passar, mas cedo ou mais tarde elas passam. Nós vemos que entra um governo, sai, depois entra outro, e assim, tem essa rotatividade de poder. Ninguém fica no poder para sempre, quer seja no governo político, quer seja no poder financeiro, no domínio de alguma coisa, ninguém fica para sempre no poder. Nós olharmos para trás aí, quantos poderosos não existem mais? Passou. Se eles serviram a Deus, glória a Deus, porque terão uma recompensa. Se morreram na soberba, não tem recompensa. Então, esse é o versículo de introdução, mas nós vamos falar aqui da verdadeira alegria e da falsa alegria. O mundo, irmãos, nós vemos que ele é dirigido por uma ânsia. As pessoas são dirigidas por uma ânsia de ser feliz. É o objetivo do ser humano, é um padrão de pensamento, irmãos. A pessoa vencer na vida, que não é errado, nós podemos lutar, trabalhar e vencer, mas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas pensam em vencer no mundo e ser feliz a qualquer custo, sem colocar Deus em primeiro lugar. Aí não tem a verdadeira alegria. Vai ser uma alegria passageira, vai ser uma alegria limitada, vai ser uma alegria que ela acontece só quando a circunstância é favorável. Se a circunstância for desfavorável, aquele coração entra em desespero. Acaba-se a alegria, acaba-se a esperança. O apóstolo Paulo fala que aqueles que não têm esperança. Mas glória a Deus que é um povo que tem esperança. Tem esperança na palavra de Deus. Essa esperança é viva. Glória a Deus. Essa esperança é para a eternidade. Essa esperança não se acaba. Essa esperança tem fruto e é o fruto para a glória de Deus. Amém? O mundo que nós vivemos é um mundo hedonista. Essa palavra, um pouco, não muito comum de se dizer. O hedonismo é uma doutrina, irmãos, que é a doutrina do prazer a qualquer custo. É a doutrina da alegria a qualquer custo. A pessoa só coloca um objetivo na vida dela: ser feliz e ter prazer neste mundo. E acabou-se. Então nós vamos falar um pouco dessa doutrina, onde ela nasceu e como ela se propagou desde a antiguidade até hoje. Se existe essa doutrina. O hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo. Um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Olha, um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Foi elaborado na Grécia Antiga. Acredita-se que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são os meios para o encontro da felicidade. As pessoas negam as dores, irmão. Você falar alguma coisa para ela que não é assim, falar de juízo, falar de pecado, falar de arrependimento, falar de disciplina divina, irmãos, a pessoa não quer ouvir. Ela só quer ouvir coisas boas. A palavra de Deus fala, se não me falha a memória, no segundo livro de Timóteo, que no final dos tempos haveriam homens que iriam cercar-se de mestres para ouvir aquilo que eles desejavam. Vamos lá, para mim não ficar nas minhas palavras, mas vamos para a palavra.
2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdade de Deus. Não suportarão. Mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, vão procurar ouvir somente aquilo que agrada os seus corações. Mas como eu disse que a palavra é viva, e em todos os tempos teve essa doutrina, nós vemos que Acabe não quis se submeter a Deus, ao Deus de Israel. Tinha uma mulher maligna que o instigava. E ali eles depuseram os profetas verdadeiros, tiraram os verdadeiros profetas de Israel e colocaram os falsos profetas, que falavam somente o que eles queriam ouvir. Isso acontece nos últimos dias. Pessoas que se cercam de falsos mestres para ouvir aquilo que querem. Só aquilo que agrada os ouvidos. Quando se fala em verdade, arrependimento, se fala em conversão, se fala em disciplina divina para o aperfeiçoamento da alma e da vida, as pessoas não querem ouvir. Só coisas boas. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas, mentiras, contos. As pessoas preferem ouvir o conto, o canto da sereia, né? O conto disso ou daquilo, acredita-se em gnomo, acredita-se nisso, acredita-se naquilo, fábulas, coisas que não são reais. Preferem acreditar nisso do que acreditar na palavra de Deus. Nós estamos vivendo esses dias. Aí ele dá a instrução a Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em tudo, sobriedade, equilíbrio. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então a palavra de Deus, ela já nos ensina. Lá no passado, Acabe tinha 400 profetas que profetizavam o que ele queria. E nós conhecemos aquela passagem que quando ele vai à guerra contra a Síria, os seus profetas comprados, alugados, pagos, profetiza que ele ia vencer a guerra, que ele ia voltar vitorioso para casa. Aí quando o outro rei que estava ajudando ele, se não me falha a memória, Josafá, ele diz: ainda não tem mais nenhum profeta de Deus aqui do Senhor para profetizar? Ao que Acabe responde: sim, Micaías, tem ele. Manda chamar ele. Ah, não vou mandar chamar não, porque ele só profetiza mal a meu respeito. Nada do que eu quero ele fala. Ele só fala coisa contrária. Josafá diz para ele: não fale o Senhor, o rei, assim. Manda chamar o profeta. E no que eles mandam chamar o profeta, os soldados que vão buscar o profeta já dizem para ele: os outros profetas lá estão profetizando que o rei vai vencer a guerra. Você fala a mesma coisa. Já foi dada a ordem. Hoje nós vivemos isso, irmãos. A imprensa fala aquilo que é mandado, não é verdade. Está uma guerra de fake news, de não sei o quê, vídeos que mostram a verdade, depois eles falam que não é verdade. Vídeos que mostram a realidade. Estamos vivendo isso. Fala o que é mandado, mas a mentira não prevalece, ela cai por terra. Quando Micaías chega, ele até fala, não, pode ir, rei, pode ir que o senhor vai ganhar a guerra. Mas a palavra de Deus fala que o rei fala para ele: fala a verdade, eu já disse para você, fala a verdade. Aí ele diz: eu vi Israel disperso pelos montes, como um povo que não tem rei. Ou seja, ele ia perder a guerra. Ele tem uma visão, a qual ele conta para o rei. Ele viu o Senhor nos céus, um exército à direita, um exército à esquerda. E aí Deus fala: quem nós enviaremos para poder fazer que Acabe caia na guerra? A
palavra de Deus fala que apresenta-se um espírito de mentira e diz: serei um espírito de mentira na boca dos profetas, aqueles profetas pagos. E Deus permite aquele espírito de mentira descer e falar com os profetas, que eram os profetas de Baal, que eram pagos. Os profetas falavam para ele: você vai vencer, mas Micaías diz assim: você não vai vencer, você vai perder a guerra. E a palavra de Deus fala que Acabe usou de estratégia para enganar a Deus, como que se conseguisse um homem mortal conseguir enganar uma profecia de Deus, uma ordem de Deus. A palavra de Deus fala que ele se veste de soldado e se mistura na batalha, porque o rei da Síria já tinha dito para os soldados dele: procura o rei, porque eles sabiam, irmãos, que se pegasse o rei, todo o exército desiste da guerra quando o rei é capturado. Mas ele se mistura ali no meio da guerra, e a palavra de Deus fala que um soldado dá um tiro de flecha a esmo, ou seja, sem mirar, ele deu um tiro, e essa flecha acha o vão da armadura do rei e acerta o rei. E a palavra de Deus fala que no final do dia ele perde a batalha, ele morre. Cumpre-se a palavra de Deus. Então tem pessoas que querem ouvir mentira, mas serão derrubadas pela mentira que elas querem ouvir. A verdade dói, mas a verdade cura. A verdade da palavra de Deus, às vezes ela é dura conosco. A palavra de Deus fala que a disciplina de Deus, no momento ela parece que é difícil, é ruim, mas depois ela gera um fruto benigno para a tua alma. A verdade dói, mas a verdade cura. A verdade dói, mas a verdade é boa. Ela é melhor do que a mentira. Quem vive pela mentira, cai pela mentira. Quem vive pela mentira, morre pela mentira. A verdade de Deus sempre prevalecerá. A palavra de Deus fala que nada ficará oculto, tudo será revelado. Então, é melhor nós estarmos protegidos pela verdade, na verdade da palavra de Deus, mesmo que ela venha, tratar conosco, mesmo que ela venha nos afrontar, mas deixe-se ser afrontado pela verdade. Deixe ser trabalhado pela verdade de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vai falar conosco. E temos que deixar o Espírito Santo falar. Então, o mundo hedonista. O hedonismo é uma doutrina moral, filosófica, que prega a ideia de prazer extremo, um bem supremo que traz sentido para a vida e a existência humana. Como eu disse há pouco, irmãos, é o que a humanidade busca hoje. Prazer a todo custo. Prazer como objetivo final da vida. Foi elaborado na Grécia Antiga, acredita-se que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são um meio para o encontro da felicidade. Isso aqui estava no site, irmãos, que era um site do Enem, Educa Mais Brasil. O hedonismo foi uma doutrina que um filósofo grego chamado Epicuro, 341 a.C., mais ou menos, ele fundou essa doutrina hedonista, essa doutrina da busca pelo prazer como objetivo final da vida. Então diz aqui, Epicuro foi 341 a.C. Essa filosofia possui uma vertente relacionada ao hedonismo, portanto a busca dos prazeres terrenos, desde a amizade, o amor, o contato íntimo e os bens materiais. Essa era a busca desse filósofo Epicuro. E o interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela cita o nome de Epicuro em Atos 17, 18. Isso aqui que eu estou falando é
a filosofia grega baseada na mitologia grega. Já fala mitologia, irmãos, porque são mitos, são histórias, né? São filosofias baseadas em mitos. Atos, capítulo 17, versículo 18, o apóstolo Paulo está em Atenas. E ali ele começa a caminhar pela praça da cidade e ele começa a ver a idolatria dos atenienses. Muitos deuses, muitos deuses. Capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria, de modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Versículo 18 vai falar de Epicuro. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então Paulo ele não perdia a oportunidade. Aonde ele desembarcava, ele pregava o evangelho. E aí ele estava esperando alguns irmãos ali e ele vê aquela cidade entregue à idolatria. Aí ele começa a pregar nas sinagogas. Mas como nós sabemos que Atenas tinha muitos filósofos e tinha linha de filosofia a qual tinha seguidores, tinha os seguidores de Epicuro, que eram os epicureus, e tinha os estoicos. Os epicureus, eles eram aqueles que seguiam essa doutrina hedonista, do prazer a qualquer custo, porque morreu, acabou. Eu tinha que viver os prazeres dessa vida. Os estoicos cuidavam mais da alma. Eles cuidavam mais das virtudes. Então, com certeza aqui, se nós aprofundarmos, os hedonistas não criam em ressurreição, não criam na vida após a morte. Os estoicos, sim. Por isso eles tinham um cuidado com a moral, eles tinham um cuidado com o bom costume. Os hedonistas não, eles queriam viver o máximo do prazer. Então, da onde nasce essa filosofia grega? Ela nasce da mitologia grega, dos deuses gregos. O hedonismo, eles falam que havia uma mulher, uma deusa chamada Edone. Uma deusa chamada Edone. Na mitologia grega, a Daimon, ou deusa do prazer, um estudo rápido que eu fiz a respeito desses deuses, eles eram chamados de daimon no grego, que nós sabemos que dá sentido à palavra demônio no português. Para eles existia as daimon do bem e daimon do mal. E se a gente for aprofundar no estudo, irmãos, interessante, existiam vários desses daimons. Uns cuidavam das águas, outros das matas. O que mudou, irmãos, foi somente o nome. Hoje isso existe. Segmentos religiosos que adoram entidades das águas, das matas. Não mudou nada, irmãos. Na mitologia grega já havia essa adoração a esses daimons. Depois passa da mitologia grega para a romana, que muda somente o nome dos deuses, mas a função é a mesma. E aí vai passando de povos e povos, de tempos em tempos, e hoje nós vivemos segmentos que repetem aquilo que estava no passado. Então as entidades só trocam de nome, mas são as mesmas. A ação é a mesma. Então Edone, na mitologia grega, é a Daimon, ou a deusa do prazer. Filha de Eros, que personifica o amor erótico, Eros, o deus do amor erótico, o deus do relacionamento íntimo e do prazer. E Psique, que figura a
A psique, até no grego, alma em grego é psique, que é a deusa psique. Então, os dois, Eros e Psique, tiveram uma filha com o nome de Edone. Ou seja, Eros, que é o amor do corpo, e Psique, que é o amor da alma, ou seja, a alma usa o corpo para ter prazer. A junção das duas coisas nasce Edone. Nasceu no Olimpo após Hermes ter ajudado a sua mãe a voltar do Tártaro com a beleza de Persefone. Seu nascimento foi estupim para que a sua mãe fosse imortalizada como deus. É classificada como uma das daimones gregas, pois mexe diretamente com a ligação corpo e espírito dos seres humanos. Dotada de luxúria e persuasão. Olha, luxúria e persuasão. Desejo e é persuasivo. Nós vemos que o desejo da carne, irmãos, tem espíritos que agem persuadindo as pessoas a praticarem as coisas que não agradam a Deus, como o adultério, a prostituição, para se ter prazer, que é contrário à vontade de Deus. Porque Deus criou homem e mulher para se unirem em matrimônio e serem fiéis, assim como Cristo é fiel à sua noiva. E nós vemos que os daimons incitam as pessoas a ir contra o que está na palavra de Deus para ter prazer e o sentido, né? E a última busca deles, o objetivo último é buscar esse prazer. Não querem buscar as coisas de Deus. Ou seja, é aquela ideia antiga também. Morreu, acabou. Não tem que prestar conta para ninguém. Mas a palavra não diz isso. Lá em Apocalipse 20 nós sabemos que há um trono, que aquele que está sentado no trono julgará as obras de todos os homens. E é isso que os homens fogem. E não adianta fugir, porque um dia vai ser encontrado. Né? Existe a verdade, existe a mentira. Né? Existe a verdadeira alegria, que no final aqui nós vamos ver que é a alegria da parte de Deus. Existe a alegria da carne, a alegria do hedonismo, do prazer do corpo. Existe o falso e existe o verdadeiro, irmãos. Mesma coisa. Nós temos tantas coisas que nós usamos no dia a dia, que existe o falso e o verdadeiro. Eu vou citar um exemplo, só de um telefone. Eles falam aí que o povo mais deseja é os iPhones, né? Existem uns que são originais, existem as imitações. Quantas pessoas na internet não compram, a hora que chega em casa é uma falsificação? A pessoa, ela fica decepcionada quando ela recebe algo falsificado. A palavra de Deus fala que nós temos que atentar às coisas de Deus para que aquele dia nós não sejamos pegos de surpresa por acreditarmos na mentira. Lucas 21:34. A palavra de Deus nos adverte. Atenta para as coisas de Deus, para não ser pego de surpresa por causa do engano que se prega no mundo. Muitas pessoas estão aí enganadas. Então, o hedonismo é personificado por essa mulher, que é Edone. É referida na filosofia epicurista de Epicureu, pois como um daimon é fruto da união da paixão com a alma. Uma analogia desenvolveu-se com o termo hedonismo, culto ao prazer. Irmãos, o que aconteceu no pé do monte onde Moisés estava foi esse culto ao prazer. O povo não teve paciência de esperar Moisés descer e ali eles começaram a cultuar um Deus, um bezerro de ouro, e festejar e se alegrar. E a palavra de Deus fala: desce, Moisés, porque o povo se desenfreou, perdeu o controle. Moisés desce, quebra as tábuas da lei. E hoje não é diferente. As pessoas se entregam a prazer e se descontrolam. É uma união da paixão com a alma. Mediante uma analogia, desenvolveu-se o termo hedonismo, culto ao prazer. Sendo hedônio, que é literalmente prazer em grego arcaico.
Sua correspondente da mitologia romana é volúpia. É o termo volúpia. Paulo combatia o pensamento hedonista. Paulo ele combatia esse pensamento, porque ele conviveu com isso, ele conviveu com os gregos. Ele conviveu com este povo que tinha essa filosofia. 1 Coríntios 15, 19, a palavra de Deus, ela diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui Paulo, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, versículo 15, ele discorre em todo o texto aqui a respeito da ressurreição, que muitos não criam na ressurreição. Alguns criam, outros não. Mas ele afirma aqui no capítulo 15 que há ressurreição, senão Cristo teria morrido em vão. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. É lá em cima. É na ressurreição que é o melhor de Deus. Aqui nós temos o bom de Deus, mas é limitado. Mas lá vai ser pleno. Lá vai ser completo o gozo, a alegria. Essa semana, Deus falava no meu coração enquanto eu caminhava aí pela cidade, e eu encontrei um irmão, comecei a falar com ele. E Deus falou forte no meu coração assim: irmãos, neste mundo nós temos desejos, buscamos objetivos, né? Temos desejos, mas no reino de Deus não haverá desejo. Lá não tem desejo. Lá existe ideal. O ideal de Deus. Amém. Glória a Deus. No reino de Deus se vive um ideal e não um desejo. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que vem de Deus é bom. Deus ele tem um ideal para o seu povo. Acabou a questão do desejo quando nós entrarmos no reino dele. Nós vamos viver alegres, contentes para a glória de Deus. Aleluia. Seremos plenos em satisfação. Nos alegraremos na presença de Deus. Então Deus tem para o seu povo um ideal. Enquanto o homem do mundo tem desejos, Deus Santo tem ideal. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 19: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. E aí no 32, nesse mesmo capítulo, ele fala de um costume hedonista na época, dos que não criam na ressurreição, que diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados. Aqui ele estava dizendo: o que adiantou eu lutar se eu não vou ressuscitar? Nós lutamos porque nós temos uma esperança da ressurreição. E aí ele diz aqui, ó: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse é um pensamento hedonista daquela época. E espiritualmente, ele veio até nós, esse pensamento. Vamos comer, vamos beber, porque acabou essa vida, acabou tudo. É o pensamento das pessoas. Irmãos, esse pensamento está incutido, como eu falei agora há pouco atrás aqui, a persuasão do mundo espiritual para que a pessoa coloque isso no seu coração e viva isso. Ah, morreu, acabou. Vamos comer, vamos beber, depois morreu, acabou. Não, o apóstolo Paulo está falando aqui não, que há uma ressurreição. E nós temos que estar atento, porque haverá essa ressurreição. Então o apóstolo Paulo, ele combate o pensamento hedonista. O rico e Lázaro, irmãos, eu também estava dando uma olhada nessa passagem aqui. O rico e Lázaro, o rico não deixou de ser salvo ali em Lucas 16 pelo fato de ser rico, não, mas pelo fato de ele ser um adepto do hedonismo. Ele achou que a vida era só alegria. Versículo 19 do capítulo 16, em algumas versões diz assim, ó: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Outras versões diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ele dava um banquete todos os dias. Todos os dias se regalava. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só que esse homem acorda no inferno.
com esse pensamento hedonista. Morreu, acabou. E a palavra de Deus fala que ele acorda no inferno e pede para ser tirado de lá. Mas a palavra de Deus fala que não tem mais como sair de lá. Então, irmãos, essa é a alegria do mundo, a falsa alegria. A alegria somente dos prazeres da carne. Morreu, acabou. Vamos viver intensamente. A gente ouve muito isso, irmãos. Vamos viver intensamente a vida. Viver os prazeres deste mundo a todo custo. Mas se esquece de Deus. Se esquece da obra de Deus. Mas agora nós vamos ver a verdadeira alegria, o verdadeiro regozijo. Está na palavra de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 10 e 11. Essa é a verdadeira alegria. Já estamos caminhando para o final, mas nós já vamos terminar. Mas vamos nos apegar naquilo que é verdadeiro. Aquilo que é a verdadeira alegria. Aquilo que Deus tem para nós. Isaías 61, 10 e 11. Eu me regozijo muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Aleluia. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Pois Ele me cobriu, motivo de nós estarmos alegres no Senhor. Pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de retidão. Como o noivo se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Algumas versões diz vestes de salvação, é isso mesmo, é vestes de salvação, e vestes de justiça. Me envolveu com um manto de retidão, é justiça. Ou seja, Jesus nos colocou sobre nós um manto de justiça, Ele nos justificou lá na cruz do Calvário. Por isso nós temos alegria na salvação de Deus. Amém? Essa é a verdadeira alegria, a alegria da salvação. O salmista no Salmo 51, voltando lá atrás, ele fala para que Deus não tire a alegria da salvação dele. A alegria da salvação, irmãos, é a maior alegria que o ser humano pode ter, porque ele tem a certeza no Senhor que se ele morrer, ele está no Senhor. Ele não tem um pensamento hedonista que morreu, acabou, não. Ele tem um pensamento assim, eu estou no Senhor, eu vivo no Senhor, e quando eu morrer, eu vou pro Senhor. Deus não criou o homem só para essa vida, não. Qual que é o objetivo? Morreu, acabou? Não. Deus criou o homem para a eternidade, como a irmã Elza Nil em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Amém? Versículo 11. Pois como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a alegria verdadeira. Glória a Deus. Atos 5:41. Os discípulos, mesmo sofrendo, se regozijaram. Olha a situação que eles estavam aqui. Atos 5, versículo 41. Os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus e por isso eles foram presos. Foram presos pelos religiosos. O versículo 41, mas eu vou ler o 40 para nós entendermos o contexto. E concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não mais falasse no nome de Jesus. Então os deixaram ir. 41. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, em algumas versões, se regozijando, mesmo depois de terem apanhado. Olha, irmãos, mesmo depois de uma circunstância adversa, eles estavam se alegrando. Porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Aleluia! Então eles se regozijaram, se alegraram, mesmo sofrendo. João 16, versículo 20. O Evangelho de João 16, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus.
A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Então vai ter um dia que nós vamos esquecer das aflições. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Nós podemos sofrer neste mundo por ser servos de Cristo, mas vai chegar o dia que nós vamos ter uma alegria que não vai sair do nosso coração e ninguém vai poder tirar. Essa é a verdadeira alegria, alegria eterna. Romanos 14, 17, a palavra de Deus diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, irmãos. As pessoas se alegram aqui com festa, comida e bebida. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. E esse só tem aqueles que têm Jesus. Paz e alegria. Amém? E para nós encerrarmos, Neemias 8 e 10. Mas ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então a verdadeira alegria é do Senhor. É no Senhor que nós vamos ter a verdadeira alegria. Amém, igreja? Existe uma alegria hedonista no mundo, prazer a qualquer custo, sem colocar Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, mas agora existe a verdadeira alegria, que é a alegria do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus por essa alegria verdadeira. Não a mentira que se prega no mundo, mas a verdadeira alegria que vem do céu. Amém? Vamos orar? Oremos. Vamos agradecer a Deus, depois nós vamos pedir pela igreja e pedir pelos pedidos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite, por estar na Tua presença, por ter, ó Pai, participado com toda a igreja, Senhor, na comunhão do Teu Espírito, Senhor, por ter louvado, por ter engrandecido o Teu nome. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e por todos os benefícios que o Senhor, Deus, nos tem concedido. Tem concedido à igreja, tem concedido àqueles que ouvem essa pregação, essa palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já nos deu o melhor. O Senhor já nos deu o Teu Filho, a salvação nele. E todas as demais coisas nos têm sido acrescentadas pela graça do Teu Espírito, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado pela palavra, Pai. Obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pela comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Peço pela igreja, Senhor, que o Senhor continue abençoando toda a Tua igreja, Senhor, todos os irmãos, todas as irmãs que têm comunhão em Cristo Jesus, têm comunhão com o Teu Espírito, continua abençoando, Pai, não só os que estão aqui, mas os que assistem, ó Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando a Tua igreja no Brasil, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Pai, se há no nosso meio alguma necessidade, pedimos, ó Pai, vem de encontro a ela, ó Pai, suprir essa necessidade, seja de ordem material, espiritual, emocional, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, cura, salva, abre portas, ó Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, também na oportunidade por todos esses pedidos de oração, ó Pai, que vem através da internet, que vem através dos irmãos, colocam o nome de parentes, de amigos, de irmãos, pedidos de oração de todos, ó Pai, em todas as áreas, pedidos por cura, pedidos por transformação na família, por transformação no casamento, Senhor, pedidos por conversão, pedidos, ó Deus, por libertação, ó Pai. Todos os nomes que aqui estão, nós apresentamos a Ti. O Senhor é poderoso, conhece cada um, ó Pai, e o Teu Espírito pode operar milagrosamente na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os pedidos de oração. Pedimos também pela nossa nação, pelo nosso governo, ó Pai, por este povo, ó Pai, brasileiro, ó Pai, que tem lutado, que tem trabalhado, ó Pai,
Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Livre de todo mal esta nação. Senhor, abençoa a tua igreja, que a tua igreja venha crescer no Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Então abençoa essa nação, que ela venha te buscar, para que ela prospere, para que ela cresça, para que a tua igreja seja abençoada, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, te agradecemos, para a glória do teu nome, entregamos esse culto nas tuas mãos e todas essas vidas. E te agradecemos no nome de Jesus e na pessoa do teu Espírito Santo. Amém. Obrigado.